não sei se não foi a Yara aqui, mas toda vez que a gente fala, nós vamos entregar no dia 12 de outubro, o nosso consultor abaixa a cabeça e coça e tal, mas nós vamos entregar, né? Você vê com todo mundo aqui comprometido, eu acho isso realmente muito importante. Mas quero só registrar, né, Estela, a satisfação de ver aqui a professora Joane, que foi secretária de Educação do município de Foz do Iguaçu. Aliás, foi referência sobre a educação há poucos meses atrás, no Fantástico, né? Então, parabéns. O município de São Paulo emprestou, vamos dizer assim, né, Joane? Emprestou uma paranaense, né, para vir aqui também ajudar e fazer a diferença. E lembrar que o primeiro conselho tutelar, a Maria de Fátima, né, que está aqui conosco, foi na minha cidade, na cidade de Maringá. Quer dizer, eu sou de Curitiba, mas naquele momento meu marido era o prefeito, né, e que implantou o primeiro conselho tutelar do Brasil, em 90. Do Brasil, primeiro do Brasil, na cidade de Maringá. Tá? Muito bom, história aí. Eu queria só fazer uma menção de que esteve também, quer dizer, nós buscamos trazer e fomos prontamente bem recebidos pela Undime, né, para participar aqui da organização, pensando num seminário como centro regional. Então, tivemos contato com a secretária Cleusa Repulho, de São Bernardo do Campo, e que preside também a Undime, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Educação. E também tivemos a justificativa de ausência de deputados estaduais, deputado Carlos Neder, deputado Adriano Diogo, que estariam presentes conosco aqui, mas, em função de conflitos de agenda, não puderam estar presentes. Mas só buscando, assim, deixar registrado que o esforço da gente ampliar um pouquinho a discussão. Tá? Temos 2 debatedores ainda, que vou chamar, e, por último, encerra o nosso secretário municipal, professor César Caligari, secretário municipal de São Paulo, de Educação, que já está presente aqui conosco. Chamaria agora o doutor Carlos Nogueira, da cadeira de Pediatria da Universidade de Ribeirão Preto. Por favor. Muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse debate. Como eu tenho pouco tempo, eu vou agradecer a todos na pessoa da nossa primeira-dama e dizer que o meu interesse de estar aqui é basicamente discutir e tentar reforçar a importância de alguns aspectos muito mais da parte de nutrição do que especificamente de pediatria, porque a pediatria é gigantesca e, se a gente for focar em questões pediátricas, a gente precisaria de vários dias de seminário. Mas a minha área de atuação é basicamente a área de nutrologia infantil, e essa área que eu gostaria de pedir para vocês que a gente cuidasse bastante nessa oportunidade do marco legal. É uma chance que nós temos de incluir coisas que o Brasil, infelizmente, está para trás em relação ao resto do mundo, e as nossas crianças se beneficiariam sobremaneira disso, né? A gente sabe que uma série de coisas podem ser superadas ao longo da vida, mas problemas nutricionais frequentemente não podem ser superados, e a hora é essa. Eu começo discordando gentilmente de um dos colegas anteriores que disse, olha, a criança começa quando nasce, né? E eu diria, não, ela começa quando ela é gerada. Porque se nós vamos discutir primeira infância, eu não vejo como a gente discutir isso sem falar da gestação, né? Então, eu acho que nós temos que começar falando da gestação. Hoje tem um conceito que iniciou na África com desnutrição e depois foi apropriado por todo mundo, e todo mundo fala isso, que é os 1000 dias, né? Quer dizer, os 1000 dias são os dias da gestação mais os 2 primeiros anos de vida. Por que surgiu esse nome de 1000 dias? Surgiu porque se percebeu que problemas que acontecem nessa fase levam a repercussões permanentes e, eventualmente, até por toda a vida da criança. Então, eu queria focar esse meu curto espaço de tempo em 2 coisas que eu acho absolutamente fundamentais,
que é a garantia de que uma mãe, durante a gestação, possa ter todas as condições nutricionais adequadas para gerar um bebê saudável. E a partir de que esse bebê nasça, que ele possa ter acesso à melhor alimentação possível. E aí não tem como a gente deixar de falar de aleitamento materno. Então, eu acho que se nós garantirmos uma nutrição adequada para a mãe e garantirmos o aleitamento materno para a criança até os 2 anos de vida, como a Organização Mundial de Saúde recomenda, e até o 6º mês de forma exclusiva, nós estamos trazendo um benefício gigantesco, né? Adicionalmente a isso, nós temos que evoluir um pouquinho também em termos de pensar de forma científica e não de forma ativista. Eu me lembro, que não tem nada a ver com isso, mas eu me lembro de uma discussão importante que havia assim: se nós dermos seringa para as pessoas que são usuários de droga, nós vamos estar estimulando a AIDS. Se nós dermos camisinha, nós vamos estar estimulando a promiscuidade sexual. Nós já superamos tudo isso. Mas ainda não superamos a ideia de que uma mãe que não possa amamentar tem direito a que seu bebê receba uma nutrição adequada. Porque ainda se fala que se eu fornecer uma fórmula infantil para uma mãe que não possa amamentar, eu estou estimulando o desmame. E aí é a mesma coisa que dizer que se eu der camisinha, eu estou estimulando a promiscuidade, ou se eu der seringa, eu estou estimulando o uso de droga. Nós temos que superar isso, porque senão a gente fica muito arcaico, tá? Então, é importantíssimo a gente entender que todo esforço deve ser feito no sentido de garantir o aleitamento materno. Esforço de legislação, esforço científico, mas, frente a uma impossibilidade de uso do aleitamento materno, nós temos que garantir que a criança tenha uma nutrição adequada, que de forma alguma pode ser o uso de leite de vaca, porque em nenhum lugar do mundo isso é feito, né? Eu me lembro que uma vez eu submeti um artigo científico para uma revista inglesa, em que eu comparava o crescimento de crianças com leite de vaca com leite materno. E o editor da revista me mandou uma resposta muito educada, dizendo: o seu artigo científico é muito bom, mas não faz sentido nenhum, porque compara leite materno com algo que ninguém toma. E eu respondi para ele dizendo: não, no Brasil ainda se toma leite de vaca. Eu falei: mas como assim? O governo não garante fórmula infantil nas situações... Ah, não, nós não temos isso. Nós temos isso em Cuba, na Argentina, enfim, né? Então, eu acho que esse aspecto também é um aspecto muito importante. Então, a apresentação que eu trouxe para vocês, ela foca num exemplo disso, né? Porque eu percebi, lendo as questões que nós estamos discutindo, eu percebi que há um foco muito grande na questão do desenvolvimento infantil, da inteligência e tudo mais. E eu trouxe para vocês, só bastante rapidamente, um exemplo que está projetado aí nas TVs sobre o DHA, né? Quer dizer, o DHA é um nutriente, e a gente poderia aqui discutir vários outros nutrientes, podemos discutir ácido fólico, ferro, zinco, enfim, mas como eu percebi pelo texto que há um foco bastante grande em inteligência, em cognição, em formar adultos capazes de pensar, de raciocinar, de terem discernimento nas coisas, eu acho que o DHA é um exemplo bastante feliz em relação a isso, né? Eu não vou cansar vocês com informações muito técnicas, mas basicamente o que a gente fala de DHA, nós estamos falando de ômega 3. Quando a gente fala em ômega 3, nós estamos falando em gordura. Então, nós todos, quando ingerimos a nossa alimentação, 1/3 dela, das calorias, são gorduras. Desse 1/3 dele são gorduras saturadas que tem na carne, no leite. Mais ou menos um outro terço disso são as gorduras monoinsaturadas, que a gente encontra nos óleos, nos azeites, e o outro terço são as gorduras poliinsaturadas, né? E das gorduras poliinsaturadas, em geral, nós temos 2 famílias, a família ômega 3 e ômega 6. E quando a gente fala em ômega 3, que a gente costuma ouvir falar disso, nós estamos falando de um tipo de gordura da nossa dieta. E dentro da família ômega 3, nós temos o DHA, que é um nutriente essencial. Por quê? Porque ele está presente na composição de grande parte da gordura que nós temos no sistema nervoso central. Então, um indivíduo, uma criança que não receba, durante a gestação, um aporte adequado de DHA, e não receba, nos primeiros meses de vida, uma quantidade suficiente de DHA, que em geral vem pelo leite materno, se não vier pelo leite materno, tem que vir por uma fórmula infantil, ela muito provavelmente terá problemas bastante sérios do ponto de vista do seu desenvolvimento de inteligência e outras coisas, como visão, imunidade, enfim. Mas de inteligência nós temos uma evidência científica bastante grande. Muita gente pergunta assim: então tá bom, se eu tomar DHA eu fico mais inteligente, né? O que nós temos que entender é que existe um conceito que nós temos que ter muito claro, que é: nós temos que garantir que uma criança possa expressar na sua plenitude o seu potencial genético. E se nós pensarmos num potencial genético
que vai de 0 a 100 para inteligência, ninguém vai ficar com 120, mas pode ficar com 70, pode ficar com 50. Então, garantir uma nutrição adequada, no caso do exemplo do DHA, é garantir que uma criança possa expressar o seu potencial máximo. Quantos e quantos Einsteins, quantos e quantos Beethoven a gente perdeu pelo caminho, porque tinham a chance de ter um potencial genético de inteligência expressado, e isso foi coibido por coisas extremamente simples, como, por exemplo, deficiência de ferro, que acomete ainda 50% das crianças em idade pré-escolar no Brasil, né? O que é um negócio absurdo, se a gente imaginar, uma doença facilmente prevenível, né? Então, o DHA ele tem esse aspecto, né? Ele tem essa característica de mexer muito com a inteligência. 97% de todo o ômega 3 do cérebro é justamente o DHA, e ele se concentra muito na questão da sinapse, das interconexões entre os neurônios e também na questão visual, porque o desenvolvimento visual pleno ele depende bastante da presença do DHA, e frequentemente nós temos crianças que enxergam menos do que poderiam porque tiveram essa deficiência de DHA. Como é que a gente faz para obter DHA? É bastante simples. Se eu tenho uma população que consome peixe de maneira adequada, em quantidade adequada, eu tenho uma oferta suficiente de DHA. E se eu tenho mães que consomem peixe de forma constante, elas vão ter DHA e vão passar pela placenta, e o bebê, o feto, vai receber DHA, e quando ela for amamentar, ela vai passar DHA pelo leite materno de forma muito tranquila. Isso é uma situação que vários países que têm consumo elevado, principalmente de peixe, não se preocupam com isso, porque eles têm essa oferta naturalmente na alimentação, né? Vejam que o que acontece no leite materno. O ideal é que eu tenha 0,3% da composição do leite materno em DHA. No Brasil, nós temos 0,09%. Então, o que significa isso? Significa que as mães não estão conseguindo expressar esse ômega 3 no seu leite, porque elas não têm consumo adequado de ômega 3 na sua dieta. Isso acontece porque o Brasil é um país bastante grande parte da população vive ainda no interior, não tem acesso a peixe, o peixe é caro, né? E as outras fontes, que são os óleos vegetais, o consumo não é suficiente para você atingir a necessidade dessa mãe e, consequentemente, do bebê, né? O consumo brasileiro de pescado é em torno de 4 quilos, e por conta da questão do ômega 3, o OMS recomenda 12 quilos, né? Então, nós temos um consumo muito baixo, né? E aí a pergunta que se tem é, o que fazer com isso, né? Quer dizer, será que nós vamos fazer um programa para oferecer peixe para as pessoas, né? Não sei. Nós temos experiências nesse sentido que eu vou mostrar no final para vocês do Chile, que decidiram, apesar do Chile ser um país costeiro, que tem acesso, teoricamente, a peixe, mas eles tinham um problema semelhante ao nosso, e eles tomaram uma decisão política que se transformou numa lei, enfim. E é isso que eles puderam fazer por lá. Só para ter uma ideia, a gente tem recomendações bastante claras de quanto se deve ingerir de DHA nas diferentes fases da vida, né? Então, nós precisamos garantir isso para as nossas crianças, então, eu preciso ter algum tipo de política pública que garanta essa oferta adequada do DHA, e se eu puder fazer isso pela nutrição, é muito melhor. Se eu conseguir fazer isso através da alimentação, isso é mais adequado. E aqui o exemplo para vocês do Chile, né? O que o Chile fez? Eles perceberam essa questão, perceberam que as mães não estavam conseguindo passar DHA pela placenta para os seus bebês, perceberam que as mães que estavam amamentando não estavam conseguindo passar DHA de forma suficiente pelo leite materno. Então, eles criaram um programa que tem um nome lá, Purita Mamá, mas é um programa governamental, não é comercial, não é da indústria, em que eles oferecem um leite fortificado com DHA para as mães, desde que elas engravidaram até o tempo que elas estão amamentando. Com isso, eles conseguiram garantir coisas extremamente simples, que o bebê receba DHA no período intrauterino e que ele receba depois através do aleitamento. Então, isso é um programa bastante simples, tá? Que eles fizeram e tiveram resultados assim extremamente importantes. Eles conseguiram reduzir, por exemplo, o parto prematuro, e estão ainda acompanhando essas crianças para mostrar os outros efeitos, que são efeitos mais de longo prazo, né? Então, eu queria deixar para vocês essa ideia do DHA como uma ideia de uma questão nutricional, e eu acho que a questão nutricional a gente precisaria discutir. Do ponto de vista bastante prático, né? Eu acho que nós temos que cuidar da nutrição das gestantes, do ponto de vista não só do DHA, mas de todo o resto, e acho que nós precisamos pensar de forma muito concreta, muito acadêmica, muito científica e não ativista no que fazer com as crianças que não mamam leite materno.
Porque enquanto a gente dá as costas para essa questão, com medo de ter um programa de oferta de fórmula infantil, porque a gente acha que isso é coisa da indústria, que tem gente ganhando dinheiro, e a gente dá as costas para isso, tem mães dando leite de vaca puro para criança de 1 mês de idade, com todas as suas consequências, né? Tem várias prefeituras que já têm esses programas implementados. Eu tive dando uma aula há uns 15 dias atrás em São Carlos, num evento para as nutricionistas das creches, e eu fiquei sabendo que a Prefeitura de São Carlos tem um programa assim, acho que a Prefeitura de São Paulo também tem um programa desse tipo. Então, eu acho que nós temos que colocar isso dentro desse marco para que a gente possa garantir uma nutrição adequada nessa primeira infância. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, doutor, esclarecendo que o nosso doutor Carlos Nogueira é especialista em nutrologia pediátrica da Universidade de Ribeirão Preto. Correto, doutor? Queria chamar agora para a nossa fala final o professor César Calegari, secretário municipal de Educação de São Paulo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu gostaria de cumprimentar a Ana Estela, que nos acolhe como coordenadora geral do São Paulo Carinhosa, né, que dá uma centralidade, uma organicidade às políticas e programas relacionados à infância no âmbito da cidade de São Paulo. Cumprimentar a deputada Yara Bernardi, nossa amiga, colega, militante da educação, deputada Cida Borghetti. Também quero cumprimentar o Vital Didonê, Paulo Afonso Garrido, enfim, vários que eu estava acompanhando lá de trás e estão nos dando várias informações e várias lições. Bom, evidentemente que nós poderíamos tocar em vários assuntos, até porque, por conta aqui da cidade de São Paulo e a coordenação e integração de programas e projetos no âmbito da São Paulo Carinhosa envolve as dimensões da saúde, da assistência social, da educação, enfim, da cultura e várias formas, né, de atuação do poder público e de integração da comunidade em torno do problema e da solução que representa, de fato, a infância. Eu vou me ater a algumas poucas considerações, tendo em vista o projeto de lei do deputado Osmar Terra, no que diz respeito mais à educação, né? Então, são poucas, o tempo é pequeno, gostaria apenas de pontuar alguns campos. A educação infantil, muito recentemente, é considerada educação, né? No fundo, nós todos sabemos que somente a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional é que o atendimento da primeira infância no ambiente educativo passa a ser educação, né? E isso é muito importante refletir, porque do ponto de vista histórico é um tempo muito recente e, vamos dizer assim, muitas fichas relacionadas à inclusão, né, das crianças de 0 a 3 anos, 4 e 5 no ambiente propriamente educacional, elas ainda estão caindo, principalmente do ponto de vista da cultura e dos valores da nossa sociedade. Ainda, né, nós notamos no ambiente educacional que a educação das crianças pequenas, né, envolvendo a pré-escola, envolvendo as creches, categorias essas da própria LDB, ainda em alguma medida é considerada uma educação menor, né, e muito mais voltada, isso já foi dito aqui hoje, ao atendimento do que eram antigamente as políticas de abrigamento, vamos dizer assim, das crianças pequenas, para atender necessidades das mulheres e dos homens, né? Portanto, uma necessidade de adultos e não necessariamente uma necessidade das crianças. Então, é muito comum no relacionamento que nós temos com as comunidades, a sociedade, inclusive com as mães e com os pais, a ideia de que a presença da criança na creche, ela é exclusivamente, ou quase que exclusivamente, uma ação de cuidados em relação a essa criança.
Claro que as questões relacionadas a cuidados, elas vão para o resto da nossa vida, né? Um estudante universitário demanda cuidados, né? Nós todos demandamos cuidados no resto da nossa vida, não é só criança. Mas o que eu quero aqui enfatizar é que ainda a ideia de colocar o meu filho numa creche está muito ligada à minha necessidade de poder trabalhar, de poder gerar renda, necessidades alimentares dessas crianças, enfim, uma certa necessidade de cuidar. Então, essa mudança de natureza cultural, como tudo que é cultura, ela é demorada de ser concretizada na nossa sociedade. Mas é, portanto, um enfrentamento diário, né, cotidiano, e que exige não apenas respostas programáticas, mas uma produção conceitual, né, argumentativa, permanente, né, no diálogo que se estabelece com a sociedade. Mas nós temos avançado muito, eu gostaria de lembrar alguns passos importantes. Se a partir da LDB de 1996 passa a ser considerada a educação, nós tivemos também outros movimentos que são da maior importância. Dos maiores movimentos relacionados à educação infantil foi exatamente a existência de um sistema de financiamento da educação infantil, que é o Fundeb, né, que foi edificado em termos nacionais exatamente pelo então ministro Fernando Haddad, e que hoje é uma perspectiva de longuíssimo prazo e, portanto, com capacidade de dar sustentação às políticas educacionais para a infância, que simplesmente não existiam há poucos anos atrás. Tanto é assim que basta ver o nível de atendimento educacional dessa faixa de 0 a 3 anos, né, em todo o Brasil, ainda muito pequeno. Na cidade de São Paulo, entretanto, é um dos maiores percentuais. Lembremos que no próprio Plano Nacional de Educação, já extinto, e na proposta do atual Plano Nacional de Educação, o que se pretende é atingir a marca de 50% da faixa etária de 0 a 3 anos atendidas em creches no Brasil. Esse percentual brasileiro hoje está um pouquinho acima de 20%. Mas o Fundeb, na realidade, ele representou e representa, né, para os sistemas educacionais brasileiros a garantia, né, de sustentabilidade de todos os investimentos relacionados a proporcionar o acesso à educação infantil nessa sua primeira etapa, creche. Evidente também, para todos nós aqui, que no caso da pré-escola, isso já tem avançado mais, né? Foi algo que os municípios se incumbiram já há mais tempo, em praticamente todo o Brasil. Nós atingimos já a meta geral de atendimento de 80% da faixa etária de 4 e 5 anos e haveremos de atingir, agora a partir do ano de 2016, a universalização do atendimento da educação infantil no caso da pré-escola. Então, são passos importantes que não basta o comando, não basta o desejo, não basta a inspiração, mas era fundamental construir uma base de financiamento que dê suporte à construção de escolas, a garantia das matrículas, contratação de professores, formação de professores, abastecimento de recursos didáticos ou paradidáticos, enfim, todos os suportes necessários. Um grande avanço que tem se mostrado e tem se refletido, inclusive, nos indicadores, né, do avanço gradativo mais constante de atendimento da educação infantil no âmbito educacional, principalmente de 0 a 3 anos. Outro ponto importante que eu gostaria de marcar é que nessa concretização da educação da educação das crianças como uma base educacional, a presença cada vez mais, vamos dizer assim, eloquente de que a educação infantil demanda projeto educacional e demanda currículo. E, portanto, de uma vez por todas, né, procurarmos concretizar essa providência necessária de que não pode haver improviso na educação infantil. E, portanto, como se trata da exigência de um projeto curricular, significa a exigência de escolhas, né, escolhas determinadas, e para que essas escolhas sejam feitas, né, por educadores em geral, mas também por gestores públicos e até pelos que atuam na área educacional no campo privado, nós temos que ter muito investimento em capacitação, coisa que é muito recente no Brasil, embora até em redes de ensino, como é o caso da cidade de São Paulo, haja muito acúmulo, porque aqui é uma das melhores e mais preparadas redes de educação infantil que o Brasil tem. Há outras também, mas aqui
na escala paulistana, né, com mais de 220 mil crianças matriculadas em creche, né, na cidade de São Paulo, tem muito acúmulo, né, e esses conhecimentos precisam ser cada vez mais disseminados. Mas queria apenas sublinhar, né, que é recente a noção de que a educação infantil requer currículo, né, e esse currículo ele tem, como eu estava dizendo, um conjunto de providências, estratégias, preparos, formação, enfim, tudo aquilo que precisa ser desenvolvido e com muita delicadeza, muita sutileza e muita sofisticação, muito mais do que nas outras etapas e modalidades de ensino, fundamental, médio, exige exatamente a educação infantil, sobretudo aquela que atende as crianças de 0 a 3 anos. Daí, né, eu fui o autor, né, da resolução no Conselho Nacional de Educação. O Vital Donet nos ajudou muito nisso e outras pessoas a termos diretrizes curriculares para a educação infantil, que demandarão, né, claro, um conjunto de complementações, e isso já tenha sido feito, inclusive pelo próprio Ministério da Educação, redes de ensino. Aqui mesmo na cidade de São Paulo, nós estamos cuidando de estabelecer uma matriz curricular, né, como um conjunto de orientações, procedimentos formativos, avaliativos, de acompanhamento relacionados à educação infantil, seja na pré-escola, seja no âmbito das creches, envolvendo, portanto, de 0 a 6 anos. Então, algo bastante importante. Gostaria também de lembrar a respeito de professores, né, dos profissionais. As próprias diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, que são um grande avanço, cuja, outra vez, as fichas ainda estão caindo por todo o Brasil e muitas fichas haverão de cair, como providências e organização de projetos. Ela prevê que na educação infantil, porque não pode improvisar, a educação infantil é coisa de profissionais da educação, de professores, e, portanto, mais uma vez, que não admite qualquer tipo de improviso. Nós temos, entretanto, uma enorme demanda na formação de professores na educação infantil, seja pelo fato de que muitos profissionais, que vêm desde a época da assistência social, né, em todo o Brasil, vêm como pajens, como, enfim, tem várias denominações, né, e que vieram para o sistema educacional ainda sem ser considerados professores, embora lidem com crianças no ambiente educacional, têm experiência, mas nem sequer podem ser consideradas ainda como integrantes dos quadros do magistério. Bom, se esse é um problema, mais grave ainda é o fato de que parte ínfima dos currículos formativos dos professores licenciados em pedagogia que atuam na educação infantil, parte ínfima ou quase inexistente é a formação própria no que diz respeito à educação de crianças e de crianças pequenas. Tanto isso é verdade que, quando se trata de concursos enfim, para que os professores possam escolher em que âmbito educacional eles vão atuar, ainda há um enorme preconceito, inclusive por parte de professores que não tiveram a formação devida, de que atuar nos primeiros momentos da educação infantil é uma educação menor. Quantos de nós já não ouvimos, né, que, olha, eu não fiz uma faculdade para limpar bumbum de nenê, né? Como se não fosse um ato absolutamente pedagógico, todas as providências alimentares, de atenção, de reconhecimento dos territórios, da cultura, dos antecedentes, da condição familiar, dos gestos, das aptidões, das dificuldades. Quer dizer, se é uma coisa que exige altíssima especialização, e inclusive vocação, é exatamente a educação de crianças pequenas. Isso é verdade para o primeiro, segundo, terceiro, quer dizer, do primeiro, segundo e terceiro anos de vida, também é verdade para os 4 e 5 anos, e também é verdade para os anos iniciais da educação, do ensino fundamental também, né? Que o Brasil, incrível, né? Nós continuamos a expulsar do ciclo de alfabetização professores talentosos que sabem alfabetizar, e acabamos criando sistemas que expulsam, na realidade, essas professoras, porque em geral são professoras mais habilitadas, para que elas venham a lecionar em outros momentos do ensino fundamental, como se a própria alfabetização fosse um ciclo que pode qualquer coisa, pode ser o professor recém-formado, quem não sabe, não precisa saber, afinal de contas não tem tanto desempenho, quer dizer, está tudo errado, né? Porque
desde os primeiros anos de vida, e mesmo naquilo que eu chamo de pedra angular do sistema formativo de uma criança, que está exatamente no ciclo de alfabetização, nós pudéssemos contar, se não com os melhores entre os melhores. É isso que nós devíamos fazer. Estamos fazendo exatamente o contrário. E na educação infantil, mais grave ainda, porque acabamos achando que pode, que dá, que tudo bem contar com profissionais sem nenhuma preparação, mesmo que eles tenham formação superior. Então isso tem que mudar, né? E essa mudança é uma providência essencial que seja isso é coisa do Ministério da Educação, mas é coisa nossa também, dos demandantes. Aqui em São Paulo, estou terminando aqui, nós estamos construindo uma coisa completamente espetacular em face da cidade de São Paulo. Nós temos 32 polos agora da Universidade Aberta do Brasil, inclusive localizados nas regiões variadas, inclusive da periferia da cidade de São Paulo, onde as melhores universidades públicas do Brasil, né, inclusive as estaduais, começam a atuar conosco na formação de professores. É um negócio bárbaro, né? Obra desse governo, agora, nesse instante. Tem 18 polos já funcionando. E inclusive com macro programa com a Unesp aqui em São Paulo de formação de professores para a educação infantil, com prioridade. Já que muitos dos nossos professores da nossa rede nem demandam mais formação superior, né, no nível de licenciatura, mas imensa quantidade de profissionais da educação atuam nas creches conveniadas que na nossa cidade sem a formação superior. Então, essa providência ela é fundamental. Eu queria fazer, desculpe se passar mais um ou 2 minutos aqui do tempo que me foi concedido, mas nós temos em todo o Brasil uma demanda muito forte relacionada à construção de creches, a abrir vagas em creche. O Ministério Público aqui de São Paulo tem sido um fiel pressionador, né, dos que comandam políticas públicas, e, aliás, com toda a legitimidade, para que nós possamos garantir esse direito, né? E aproveito para comentar que, embora no marco legal a educação de crianças de 0 a 3 anos, ela não é considerada ainda formalmente como um direito subjetivo, né? Que todo direito subjetivo do sujeito, ele impõe o dever objetivo da família, da sociedade, do Estado de prover esse direito. Então, no caso da educação de crianças de 0 a 3 anos, isso não é assim, mas não é assim mais ou menos, porque toda vez que a demanda acontece, esse direito se impõe. E a Justiça tem, frequentemente, judicializado mesmo, né, imposto o atendimento a todos aqueles que demandam pelo atendimento na educação infantil. Qual é o risco disso? Né? Porque se a demanda é cada vez maior, e toda vez que acionados temos que criar vagas, nós temos 90 mil crianças ainda à espera de uma vaga por creche na cidade de São Paulo, e estamos avançando bastante para que essa demanda seja atendida. Nós não podemos fazer com que o atendimento seja só quantitativo. Não é possível que a gente admita, né, a precarização do atendimento educacional dessas crianças, por todos esses motivos que todos aqui já falaram, né, e que nós temos aqui que zelar, né? Então, é garantir qualidade. A educação infantil custa mesmo muito mais caro, mas é um investimento maior, né? Tem que se ver não pelo custo, mas pelo investimento que ela representa. E toda a ciência já nos mostra, mesmo os cientistas, os economistas liberais nos mostram hoje, tem até ganhador de prêmio Nobel que demonstrou que investimentos consistentes e com qualidade, né, desde a primeira infância, representam muito maiores condições de desenvolvimento desse jovem, desse adulto, a partir do resto da sua vida. Então, é um investimento que vale a pena fazer, que não pode deixar de ser feito. Então, eu queria apenas dizer essa questão de a oposição não necessária, pelo contrário, de quantidade com qualidade, e nós temos trabalhado bastante, mesmo aqui em São Paulo, no sentido de estabelecer com clareza, do ponto de vista curricular, quais são os fatores de qualidade indispensáveis para se garantir qualidade em educação infantil, inclusive na relação com o custo. E, finalmente, eu gostaria de dizer, porque é um orgulho nosso aqui, né, que agora vou fazer companhia ao meu antecessor, né? Na realidade, quando se trata da questão da infância, né, não é só no período gestacional, obviamente, não estou aqui contestando, né, mas nós temos que ter um trabalho muito sério relacionado àquilo que é antes da concepção, né, e, portanto, a atenção que deve ser dada às futuras mães e aos futuros pais, né?
Nós todos sabemos que no ambiente Brasil, né, em todas as cidades, nós temos muito a fazer em relação a uma educação, né, sobretudo das garotas e dos garotos, em relação àquilo que deve efetivamente se evitar, que é a maternidade precoce, todos os problemas envolvidos, que são problemas econômicos, emocionais, formativos e tudo mais, que estão... Então, há um trabalho enorme que está sendo feito aqui em São Paulo, né, sob a coordenação exatamente da São Paulo Carinhosa, envolvendo, inclusive, a atenção, né, aos adolescentes, né, que já na perspectiva até da sua possibilidade de fecundidade, maternidade e paternidade, que não pode deixar... E é um ambiente também educacional. Quer dizer, nós temos procurado trabalhar na nossa educação paulistana, e vamos precisar avançar mais e mais nisso, todo um trabalho educacional voltado a uma consciência mais profunda, né, das condições desses jovens e adolescentes, e mesmo jovens adultos em São Paulo e no Brasil inteiro, para que eles sejam conscientes das suas responsabilidades, das suas condições, e com isso fechando um pouco o círculo, né, daquilo que já foi aqui falado nesse importante seminário, que a educação, e é a proposta, na realidade, que está plasmada aqui no projeto de lei, de um foco maior e mais organizado em relação à infância, né, dentro de toda a legislação brasileira que trata da criança e do adolescente. No nosso modo de entender, da equipe técnica da Secretaria, inclusive vários integrantes aqui, eu cumprimento, o projeto de lei é bom, evidente que como qualquer legislação, ela pode ser discutível, mas ela representará um avanço, principalmente pela capacidade de nos trazer à atenção o foco mais claro na subjetividade da infância, né? Das suas formas de expressar, na criança, né? Em tudo aquilo que ela precisa, a sua condição social, as suas perspectivas, estabelecer um processo de acompanhamento e avaliação mais sofisticado, como eu estava dizendo, tudo isso, no nosso modo de entender, está referido nessa proposta que deve ganhar apoio da sociedade brasileira em apoio às decisões do Congresso Nacional. Obrigado. Muito obrigado, professor Calegari. Queria confirmar esta afirmação aqui com relação à educação infantil e os profissionais da creche e pré-escola. Parece cultural nas prefeituras que não precisa de profissionais especializados nesta área. Muitas prefeituras se negam, inclusive, a colocar professores nas pré-escolas. Colocam, às vezes, até adolescentes, terminado o ensino médio, para cuidar dessas crianças com formação nenhuma. E também, eu vejo em muitas prefeituras, é quase que conceitual, cultural dos prefeitos, que os professores de alfabetizadores podem ganhar menos. Às vezes, em muitas prefeituras, tem salários menores para os professores alfabetizadores que estão dentro do ciclo do ensino fundamental. Não é o nosso caso. Não. Ainda bem. Eu queria chamar para a mesa os nossos debatedores. Estamos dentro do horário, estamos cumprindo o horário aqui, como foi proposto no nosso seminário. Queria chamar para a mesa novamente os debatedores que aqui vieram para questionamentos ou falas. Pode ser questionamento aos debatedores ou não, ou colaboração dos que vieram conosco aqui. Vamos ajudar na inscrição, Estela, por favor? Já tem um companheiro aqui, 2. Por favor. Por favor. Temos os microfones. Sim. Por gentileza, Assis, abre o outro microfone sem fio, por favor. Oi. Tem cadeira assim para todo mundo. Posso perguntar? Tudo ok? Tem microfone? Sim, um minutinho só, companheiro. Tudo bem. Gostaria que as pessoas se apresentassem. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu sou Claudemir, trabalho como coordenador em Guapiara, interior de São Paulo. Eu gostaria de, assim... Seja bem-vindo de Guapiara. Muito obrigado. 3 situações. A primeira... Companheiro, só um minutinho que se você vai fazer algum questionamento aos debatedores, eles só estão se acomodando aqui. Ah, tá. Se possível a todos, pode ser? Então, primeira questão, nós estamos debatendo nas escolas a questão da inclusão, né? E para a gente falar em primeira infância, eu gostaria de saber assim, se a primeira infância ela trabalha alguma coisa com direito à vida, porque estamos aí passando por um tempo que discute-se o aborto, né?
Aí eu gostaria de saber assim, se tem alguma coisa, algum trecho lá que venha a oferecer às crianças o direito da vida, né? Porque começa na gestação, então gostaria de saber algo sobre isso. O primeiro, que é a questão da inclusão, né? O direito à vida. Segundo, eu queria, com todo respeito, discordar do senhor secretário em uma fala dele, a questão do professor mais experiente trabalhar com alfabetização infantil. Porque nós temos novos, aqui prova isso, que tem força de vontade também, tem formação para trabalhar com ensino infantil. Lógico que eu não desvalorizo os mais experientes, sim, até é bom a gente até trabalhar com eles para ensinar a gente, para ajudar a gente no nosso trabalho, né? Então, assim, se nós não começarmos os novos na alfabetização infantil, o que acontece? Nós não vamos aprender a trabalhar, nós não vamos conseguir. Então, acho que seria uma parceria entre o experiente e o novo para que se construa o quê? Uma renovação na educação, igual colocaram aqui na fala, a nossa época não, mas uma época lá na frente, o nosso futuro, nossos educadores tenham aí, possam desfrutar de uma sociedade com educação de qualidade, como o senhor falou, quantidade e qualidade. Então, eu acho que o professor, assim como tudo na vida, é uma coisa que vai se renovando. E como que vai se renovar se os novos não tiverem a oportunidade, junto com os mais experientes? Seu terceiro questionamento? E o terceiro questionamento é o seguinte, quanto à questão do assistencialismo, Bolsa Família. Bolsa Família é muito interessante, ajuda demais. Mas na minha cidade, por exemplo, a gente percebe crianças que têm a questão de nutrição, falta de nutrição, mas não pela prefeitura, pelo CDMCA, mas sim pela questão daquela família que recebe o recurso e não investe na criança. Então, assim, não seria do governo municipal, que faz o recadastramento, né, estar aí buscando que o pai coloque, assim, como se fosse um comprovante que está sendo investido na criança aquele recurso, aquela ajuda recebida, né? Porque a única coisa que eu vejo é a questão da frequência escolar e o uso do recurso para a criança. Como que o governo tem certeza que está sendo feito esse investimento na criança? É isso, muito obrigado. Só repete seu nome, professor. Claudemir de Guapiara. Claudemir. De Guapiara. Interior de São Paulo. Longe daqui. 4 horas e alguma coisa. Tá? Teve dois que levantaram junto, acho que ali atrás. Foi ali, ó. Aquela ali, ó. Desculpa, gente, é que eu não sei o nome, então fica difícil. Tá? Mas, aí, isso. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns à comissão. Eu sou Caterina Volkov, sou da Fundação Abrinq. Bom, eu queria fazer primeiramente um apelo à presidente da comissão para que todas as versões fossem disponibilizadas no site da Câmara, porque no presente momento não tem as versões nem A, nem B, e se estão em outros espaços para serem consultados, é importantíssimo que esses documentos estejam para consulta de toda a sociedade. Num segundo momento, a Fundação Abrinq faz o monitoramento do Legislativo Federal e acabou de lançar o Caderno Legislativo da Criança e do Adolescente, inclusive a deputada Cida Borghetti foi no nosso evento, e a gente faz um posicionamento público sobre o projeto de lei do marco da primeira infância. E para resumir esse posicionamento, a gente toma as palavras de empréstimo do Dr. Luiz Antônio Miguel Ferreira, que já foi citado pela desembargadora, e ele também é membro do nosso Conselho Consultivo, e ele questiona, né? É de carência de normas o problema das nossas crianças de tenra idade? Então, é uma reflexão que eu coloco para a mesa. E, num terceiro momento, já existem diversas proposições legislativas, como o PLS 240 de 2007, que trata do teste do olhinho, o PL 4832 de 2012, que trata do teste da linguinha, a PEC 58/2011, PL 1234 de 2007, entre outros, que tratam de uma série de benefícios para as crianças que poderiam ser observados e, inclusive, talvez excluídos ou
melhorados nessa proposta do marco legal da primeira infância. Então, só ressaltando, peço, por favor, à mesa que disponibilize as versões, inclusive para que a gente possa fazer as nossas contribuições futuramente. Muito obrigada, Caterine. Vamos fazer, esta é a segunda, podemos fazer quatro falas. E depois... Aqui, ó. Eu só pediria que eu acho que esse microfone está muito baixo. Nós aqui estamos tendo dificuldade de ouvir os nossos... eu sou Nayana, da Criacidade, coordeno o projeto Criança Fala. E eu acho que quando a gente tem discutido as leis que garantem os direitos da criança, a gente tem se focado muito mais nos direitos da provisão, nos direitos de proteção, nos direitos de... e a gente não tem olhado muito para a importância de quão importante é o direito de participação das crianças. Porque ouvir as crianças e incluir a voz e o olhar dessas crianças na elaboração das políticas públicas, é a gente poder respeitar essa criança, a gente valorizar essa criança. E a partir do momento que a gente faz essa escuta da criança, a gente consegue identificar, de fato, quais os direitos que estão sendo violados. Porque é nesse momento do processo de escuta da criança que a gente consegue identificar pela voz da própria criança quais são esses direitos que estão sendo violados. O que é de fato, necessidade real dessa criança, né? Eu acho que quando a gente faz esse processo de escuta, a gente tem muito mais assertividade na elaboração e execução das políticas públicas. Porque a gente vai estar mais em consonância das políticas, em consonância com o real interesse dessa criança. Então, acho que não dá para a gente pensar em lei se a gente também não ouve e insere esse olhar do que é realmente importante para essa criança, né? A gente falou também da questão da prevenção da violência. A gente tem perdido os processos de diálogo na nossa sociedade. E quando a gente exercita isso na criança, desde a primeira infância, os processos de diálogo e de escuta, certamente a gente vai ter uma sociedade que vai se compreender melhor, porque a gente já está fazendo isso desde o início, né? E a sugestão que eu faço é que a gente coloque e reforce isso muito bem na lei, de a gente ter uma escuta da criança. Mas não uma escuta da criança, qualquer escuta da criança. A gente tem que deixar claro também na lei que é uma escuta que respeite as formas próprias de expressão e de comunicação dessa criança, que é por meio do brincar. Não também a gente impor uma forma nossa de adulta de escuta, mas como a gente respeita este mundo da criança e como a gente, de fato, também garante a inserção dessa escuta, esse olhar e essa voz da criança na elaboração de projetos arquitetônicos de escolas, elaboração de projetos arquitetônicos de espaços e equipamentos públicos, projetos políticos pedagógicos, gestão de espaços e equipamentos públicos. Então, não adianta a gente só fazer escuta, mas como a gente, de fato, vai garantir a inserção dessa escuta em todos os setores que gerem as políticas públicas. E para finalizar, eu queria também falar, o doutor Paulo comentou, que é importante que a gente torne a lei numa prática. Eu acho que o primeiro passo para a gente tornar numa prática é a gente tornar a acessibilidade da linguagem da lei. Não adianta mais a gente se comunicar entre os nossos pares, entre os pares do setor jurídico, entre os pares do setor da área da educação. A gente precisa, de fato, dar uma acessibilidade na linguagem para aqueles que estão na ponta, de fato, com as crianças, as famílias, os professores. E eu só consigo garantir o direito de uma criança se eu começo a compreender a lei. Agora, se a lei está numa linguagem que eu não compreendo, como que eu vou garantir o direito daquela criança se eu não compreendo? E eu saber em que instância eu devo recorrer para garantir esse direito. Então, eu acho que também, para finalizar, a gente nunca pode perder de vista a nossa grande causa, né? Está todo mundo aqui em prol de uma grande causa, que é a melhoria das condições de vida das crianças. Então, acho que isso a gente tem que perder ideologia de questões partidárias, uma série de questões que a gente tem que deixar de lado, porque o grande legado aí que a gente tem que pensar e que é da sociedade é as crianças. Então, eu acho que a gente tem que caminhar junto e ver o que de fato é melhor para a gente melhorar as condições de vida dessas crianças. Mais uma, nós tivemos 3, vamos para mais uma quarta colocação, e aí passamos essa aqui ó, que já estava escrito aqui de bege, na segunda fila. É aqui ou... Desculpe. Tudo bem, pode ser aí, depois vem aqui, né? Tá, joia. Boa tarde.
primeiro, parabenizar todo o conjunto de pessoas no Congresso, em Brasília. O senhor pode se apresentar, por favor? Meu nome é Marcos, sou do Ato Cidadão, aqui de São Paulo. O professor Vital é um grande amigo nosso aí de muitos anos na luta pelo direito da criança e pela melhoria na vida da criança e das suas condições de desenvolvimento. Nós entendemos que o marco legal ele é importante desde que seja objetivo. Quando a gente fala em aplicação da lei, a Nayana lembra do entendimento da lei para quem está militando lá na ponta, isso é muito importante. Então, muitas vezes a lei é objetiva e essa daqui me agrada muito, porque ela coloca em dois momentos o direito da criança. O primeiro é uma lei, um marco legal que define os caminhos, e o segundo, onde ele aponta que os poderes, né, as esferas de governança devam construir seus planos. Então, muitas das coisas que a gente teria para discutir como melhorias no entorno do desenvolvimento da criança, nós vamos discutir lá na frente, na construção desses planos. Tenho certeza que governos de DNA democrático e mais abertos vão permitir que a sociedade possa contribuir com esses planos. Mas algumas coisas me chamam a atenção dentro da redação dos textos. Por exemplo, eu tive acesso, de Fernanda Catarina, das duas versões e pude compará-las. Como nós não sabemos qual será a que segue adiante, gostaríamos de garantir algo que creio ser importante e pode ter sido dispensado na transferência da versão A para a versão B, até por ser considerado redundante ou alguma coisa assim. Talvez o que eu vou dizer agora caiba como prerrogativa na hora de construção dos planos pelos gestores executivos e legislativos, que é o inciso 6 do artigo 6 da versão A, que não se encontra na versão B, onde ali coloca, nós frisamos nas duas versões o interesse superior da criança e a prioridade como norma absoluta, a prioridade absoluta. E, nesse item, no inciso 6, nós dizemos qual é o critério de prioridade. Que a prioridade é atende o melhor interesse da necessidade da criança e não ao direito ou necessidade e desejo dos pais ou dos profissionais envolvidos. Eu queria reforçar isso, e se não cabe no texto de lei, que a gente coloque como obrigatório na construção dos planos nas esferas de governança. Porque nós tivemos aqui mesmo em São Paulo, em 2011, um caso que ilustra bem o que eu estou dizendo. Nós temos aqui tivemos um processo aí na educação infantil, onde uma determinada região da cidade passou por um processo de readequação arquitetônica, de estrutura de atendimento. Desde o começo a gente brigava dizendo que não ia dar certo. E como não deu, em 2012 veio a falência daquela proposta. Por quê? Porque desde o início a criança não estava no planejamento do executivo. Então, esse foi um grande erro, e foi um erro que prejudicou milhares de crianças de uma única região, que ficaram quase 6 meses, 7 meses, sem o atendimento. Então, por isso é importante manter, ou na lei, ou na construção dos planos. Outra coisa que eu queria destacar, talvez seja mais no plano, que são duas coisas que me deixam um pouco em dúvida. Uma é o critério de definição de situação precária. Quando a gente utiliza, e nos dois textos utilizamos o termo situação precária, nós não definimos exatamente qual é a situação, o indicador confiável, IDH, vulnerabilidade, ou qualquer que seja. Então, isso coloca um elemento tão amplo que um governo, prefeitura municipal ou estadual, governo estadual, sei lá qual que seja, pode, pelos seus interesses, definir situação precária ao seu contento. E a sociedade pouco vai poder influenciar nisso. Porque o grande papel dessa lei é esse, é dar para a sociedade uma ferramenta para que ela possa fazer valer os direitos e possa brigar com o Estado na defesa dos direitos da criança. Então, se nós não definimos de forma muito objetiva quais são os critérios, nós podemos ficar reféns da única observância do Estado. Por fim,
entre as duas versões, tem uma coisa que falta na versão B e que está na versão A e que eu gostaria que fosse um pouco aprofundada. Eu vou provocar aqui os ilustres representantes do Poder Judiciário, né? No caso temos uma desembargadora e um procurador à mesa, mas no texto, na versão A, nós falamos que o Estado tem o dever de planejar no âmbito do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e Administração Pública. Na versão B, nós retiramos o Poder Judiciário. Não sei por quê. Mas eu entendo o seguinte, quando nós militamos na causa da infância e vamos, muitas vezes, para a luta, efetivamente, na defesa da criança, o palco de luta é exatamente o Poder Judiciário. Não existe outro recurso para a sociedade que não o Poder Judiciário, mesmo quando conflitamos com o Estado ou conflitamos com outros setores, é o Judiciário, é a ele que nós vamos recorrer, ele é a causa. Então, o Judiciário ele desempenha um papel em dois momentos, e é muito importante que ele esteja melhor enquadrado no texto da lei. Eu acho que está muito tímido essa única lembrança. Eu acho que o Poder Judiciário ele deve estar enquadrado, inclusive, para fazer o seu plano, porque ele atua tanto na prevenção e na defesa dos direitos, mas ele atua depois que o dano está feito, provocado. Uma criança violentada, abusada ou agredida, ela vai passar por todo o ato processual, mas no Judiciário. Então, por exemplo, hoje no Judiciário se discute muito quais são as efetivas providências administrativas que as varas de infância tomam, ou os atos processuais tomam, para minimizar a violência que uma criança sofre. Uma criança, por exemplo, que foi ofendida, agredida ou violentada, ela passa por um processo judicial que pode ser mais traumático que a própria violência que ela sofreu. Nós temos aí a situação de escuta judicial, depoimento sem dano, conselhos de psicologia, que dizem que o tempo processual deve acompanhar o tempo da criança e não ao contrário. Não é o tempo processual que vai dizer quando que a criança está pronta a depor. Então, eu acho que o próprio Judiciário pode começar a pensar, não estou pedindo uma vara especial para a primeira infância, não chegamos tão longe, quem sabe daqui a alguns anos a gente possa, enquanto sociedade, avançar um pouco mais. Mas que o Judiciário já comece a pensar, não só num programa próprio, mas num formato de regimento que possa possibilitar e garantir a integridade da criança num processo judicial, por exemplo, num ato processual. Eu não sou jurista, não sei como é, se isso vai de vara a vara ou se existe uma normativa nacional para isso, mas eu diria que o Judiciário ele tem que estar melhor enquadrado no texto da lei. Eu acho que cabe um pouco mais de aprofundamento nesse ponto. Obrigado. Eu gostaria de, primeiro, eu não sei o nome que falou, acho que é da ONG, que as crianças devem ser ouvidas, e, aliás, foi o tema da nossa discussão hoje da comissão de Donê, hoje pela manhã, Lariane, né? Laiane. Foi o nosso tema hoje, não é, de Donê, sobre a participação efetiva, né, do cidadão, aí a criança tem voz, né, deve ter voz. E dizia também, eu não estava aqui no momento, mas escutei a preocupação e a vontade de vocês terem acesso, né, aos textos, né? Então, depois o nosso consultor, né, vai passar para vocês os endereços. E eu gostaria, mais uma vez, de parabenizar o seminário na pessoa da Ana Estela Haddad, dizer assim, que eu saio daqui e levo, né, para o Paraná e para o Brasil uma atitude de responsabilidade, né, do município, através da sua secretária, que prioriza a primeira infância na cidade de São Paulo. Então, parabéns, Ana Estela, pela sua... eu não estou surpresa, porque eu já lhe conheço, né? Já sei do seu comprometimento e da sua... Você vê, ela anotou com aquela letrinha, como ela fez no curso lá em Harvard, que eu prestava atenção. Ela anotava tudo e não fez aqui diferente. Então, isso mostra, sabe, a tua responsabilidade, o teu comprometimento. Leve o nosso abraço ao prefeito, tá, Haddad, que eu já estava deputada e ele ainda ministro, e eu tive a oportunidade de algumas vezes encontrá-lo em audiência,
e deve o nosso carinho, o nosso abraço, e dizer que São Paulo tem uma mulher guerreira na Câmara Federal, que é a deputada Yara Bernardi, é incansável, atuante, determinada e representa muito bem o Estado de São Paulo. Peço desculpa, né, a vocês, mas eu tenho um horário de voo, então por isso vou deixá-los, mas quero cumprimentar os nossos ilustres palestrantes da tarde, em nome do Eduardo Queiroz, cumprimento a todos, né, e deve o nosso carinho ao Instituto Maria Cecília Vidigal, Soto Vidigal. Muito obrigada mais uma vez, um abraço carinhoso, eu tenho certeza, está aqui São Paulo carinhosa, né? Então, o nosso abraço carinhoso a vocês, muita paz, muita luz, e que Deus possa estar iluminando o caminho e a trajetória aqui de cada um pelas crianças brasileiras. Muito obrigada. Deputada, muito obrigada mais uma vez pela sua honrosa presença, parabéns pela iniciativa, obrigada por ter vindo pessoalmente ao seminário, a gente sabe da sua agenda, e obrigada pela generosidade das palavras também, desejamos um bom retorno. Obrigada. Vou só complementá-la para não atrapalhar mais. Nós vamos, eu vou já permitir uma fala que já estava inscrita, vou rapidamente só elencar os tópicos que foram falados e aí passo para a mesa para cada um se pronunciar naquilo que tiver que achar mais adequado e que quiser falar, tá bom? Mais uma só. Boa tarde a todos. Em nome dela, eu gostaria de cumprimentar a mesa. Meu nome é Cláudia, eu sou do município de Guaraçaí, interior, bem interiorzinho de São Paulo, mas hoje eu estou aqui em nome da Priscila Bonini, presidente estadual da Undime. Eu gostaria de parabenizar a todos vocês, falar que a nossa luta também pela educação infantil é uma luta constante, faz parte das nossas mesas redondas, tanto estadual como regional, lá desde o interior. Nós estamos procurando encontrar formas, né, de fazer valer, né, esse direito da criança, principalmente a forma de financiar essa educação infantil que fica tão caro para o município, mas que é de puro direito e que, se nós não cuidarmos das nossas crianças, quem cuidarão? Então, vocês estão de parabéns, que será mais um documento para dar um norte para nossas pesquisas aí e avanços. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Eu não sabia que a Undime estava aqui representada. Me desculpe, né? E muito obrigada por vocês estarem presentes. Eu vou só rapidamente, porque foram muitas falas, não tenho a pretensão, acho que foram todas super qualificadas e bem colocadas, mas só para fazer um lembrete aqui dos tópicos a serem abordados. A questão do direito à vida, aborto, será abordado no projeto de lei. A questão da maior qualificação dos educadores para a educação infantil. A questão da disponibilização do projeto de lei no site da Câmara, das suas versões. Será que o problema é só de carência de normas? Foi uma coisa colocada. A questão da voz da criança, da importância da escuta da criança e da escuta dentro da sua linguagem. A questão da gente transcender a fala entre pares nessa discussão e também estar dialogando e se comunicando com as pessoas que estão no contato direto com a criança, na interpretação da lei, na sua leitura. A importância da lei também orientar as ações do Executivo. Foi feita a colocação de que, na versão B, foi tirada a questão do Judiciário, então a importância do Judiciário, acho que já foi bem colocada. Acho que foram essas as questões que eu pude registrar que foram colocadas. Vou passar primeiro para o secretário Calegari, que ele está com a agenda complicada, e depois já passo para furiosa, não é complicada, e passo para o resto da mesa em seguida. Bom, só duas dos pontos aqui levantados, eu gostaria de... Acho que quando me expressei pelo pouco tempo, certamente não pude expressar adequadamente. Quando falei da formação de professores, da presença de profissionais qualificados na educação infantil, de forma alguma eu quis passar a ideia de que novos professores não têm
condição de exercer um papel, inclusive um papel renovador, né? E isso é muito importante, oxigenar, trazer ideias novas, formação nova, inquietações importantes. O que eu estava dizendo é que há um problema gravíssimo de formação de professores no Brasil, porque os cursos de pedagogia e licenciatura praticamente não tocam no assunto da infância, né? É mínimo, quando não inexistente, e isso tem que ser uma providência a ser tomada, né? Isso é fundamental. 2, eu tinha apenas dito, mas acabei não tendo oportunidade de falar, porque falei que me orgulhava muito do trabalho que tem sido feito na alimentação escolar. Nós temos 2.200 unidades educacionais de educação infantil na cidade de São Paulo, né? E nós temos um dos mais importantes e qualificados programas de alimentação, aliás, que nós temos mudado para melhor, né, de uma maneira muito séria, né? Inclusive, quando se fala de escuta, né, escuta da criança é importante, escuta da família, escuta de quem alimenta, escuta das condições alimentares, tudo isso faz parte do nosso projeto. Nós acabamos de lançar, inclusive, um grande movimento na rede de São Paulo, que se chama Educação Ali no Prato, né, para dar, inclusive, visibilidade, espaço e tudo mais, em todo o conjunto de propostas da compreensão profunda da questão alimentar no que diz respeito às crianças em todos os níveis, mas sobretudo na educação infantil. E aqui nós temos, inclusive, tomado várias providências, por exemplo, da introdução da agricultura orgânica na alimentação, enfim, aqui não vou detalhar. Mas são 2 aspectos que eu tinha, de alguma maneira, ou abordado inadequadamente ou não abordado, que eu queria complementar. Quero cumprimentar a Ana Estela, cumprimentar todos os integrantes da mesa, né? Alguns eu não tive oportunidade de acompanhar diretamente, mas recebi o relato. E mais uma vez, cumprimentar pelo trabalho incansável pela causa da educação da deputada federal Yara Bernardi. Então, a todos, muito obrigado pela atenção e vamos à luta pelas crianças. Não queria deixar de, antes do secretário sair, agradecer muito pela sua presença. A gente sabe do momento de enorme desafio e não deixar de dizer da profunda admiração que eu tenho pela sua trajetória, pelo seu trabalho na Secretaria Municipal. E a gente sabe que a parte dos professores que ainda não perceberam, com certeza vão perceber o privilégio de tê-lo como secretário de Educação do município de São Paulo. Obrigada. Eu vou muito rapidamente, dado o adiantado da hora, e os colegas que também terão as suas respostas correspondentes aos pontos específicos que comentaram. Eu agradeço imensamente os palestrantes que trouxeram análises críticos, pontos críticos, alertas e sugestões. A nossa capacidade de trabalho, no sentido de ajudar a comissão a chegar a um texto melhor, provém desses debates, né? Sobre a primeira questão, se não há no projeto de lei um direito menção ao direito à vida, no ECA já está claro, a Constituição está clara, e não é numa lei ou no próprio Estatuto que vai se definir isso, porque está na Constituição. Isso é uma definição constitucional. O Código Penal é que estabelece algumas condições ou exceções de interrupção da gravidez, e que não teríamos como aqui, nessa lei que fala da primeira infância, avançar além da Constituição ou além do Código Penal. Então, está incluído o direito à vida, tal como está na Constituição. Sobre colocar as versões A e B no conhecimento público, realmente é um dever, que como está sempre assim muito em aperfeiçoamentos, mudanças, daqui já surgiram outras ideias que a gente já tomou nota para propor ao relator e à comissão.
mas conversei agora mesmo com a presidente da comissão, que eu chegando em Brasília amanhã cedo, a comissão, autorizado por ela, já coloca esses textos, considerando que são versões de trabalho, né? Não são versões oficiais para serem votadas, ainda são instrumentos de aperfeiçoamento. Então, vocês vão receber, a partir de amanhã, no site da comissão especial, no site da Câmara, já está disponível lá. Sobre o direito de participação, que a Nayana fala com muita propriedade, porque é uma pessoa que está criando ciência nesse ponto, criando tecnologia de escuta da criança. Nayana, esse é um dos pontos mais caros aqui desse projeto. Está bem explicitado, só que não fala especificamente na escuta por meio do brincar. Diz assim, a escuta da criança que se expressa por meio de diferentes linguagens, que aí tem o brincar, tem a fotografia que ela tira e ela comenta, tem a roda de conversa, tem o desenho, tem a construção de diferentes situações, tem o olhar da criança pequena que expressa também quanto ela está bem ou está se sentindo mal numa determinada situação. Acolhendo-a como participante na definição das ações que melhor atendam às suas necessidades e interesses. Esse é uma diretriz da política pública e que tem que estar o plano de atendimento à criança tem que ser elaborado com escuta de criança, tal como foi feito no Plano Nacional pela Primeira Infância, como foi feito em vários municípios que estão elaborando os planos municipais, como foi feito em Brasília. Nós ouvimos crianças de 3, 4, 5 anos sobre quantidade de assuntos que as crianças estão antenadíssimas, muito mais do que nossa vã filosofia é capaz de imaginar. Tudo aquilo que a cerca em que elas estão envolvidas, elas têm algo a manifestar. E se a gente tem a sensibilidade, a capacidade de percepção, e a Nayana tem uma grande experiência e está trabalhando aqui, inclusive com a Prefeitura de São Paulo, na escuta de crianças, isso é caríssimo aqui no projeto, eu acho que vai ser um grande avanço. O terceiro item, o quarto, né? Uma ótima sugestão que foi dada aqui de que essa lei tem que ser numa linguagem compreensível, tem que ser entendida. Então, já faz parte do plano de trabalho lá do nosso grupo, escrever essa lei depois em linguagem operacional, para prefeitos, para gestores municipais, para técnicos. Então, vai ter um livrinho com comentários e sugestões. Quanto à qualificação dos educadores, sim, é um item que ainda está muito curtinho aqui no projeto de lei, mas ele já tem, na parte técnica que estamos elaborando, algumas indicações, algumas sugestões. Não apenas dos educadores, porque todos os profissionais que se relacionam com a criança e que se relacionam, não somente aqueles que atendem, como pediatra, enfermeira, pedagogo, assistente social, etc., psicólogo, um urbanista, uma pessoa formada em direito, tem que conhecer direitos da criança. Um urbanista que define o plano urbanístico da cidade, o que ajuda a trabalhar no plano diretor da cidade, que não sabe que existe cidadão desse tamanhinho e que não reserva espaços de vivência da cidadania por meio do brincar e da movimentação livre, tem que ter uma informação sobre o desenvolvimento infantil. Então, isso está sendo preparado. Boa sugestão que vocês deram, vamos reforçar a nossa intenção. Quanto às sugestões, o Marcos, quando perguntou sobre o item do interesse superior da criança, esse, nas minhas versões, estão nas 3. Né? Está na original e se manteve nas seguintes. Definição, critério para definir situação precária, na versão original tinha, mas foi feito um pedido e hoje a juíza também recomendou que a gente não entre em definições que permitam interpretações subjetivas, conceitos dinâmicos da sociedade, que tem um contexto cultural. Então, retirou-se a definição de situação precária, como retirou-se a definição de desenvolvimento integral, etc. A gente pensa que a lei fica mais enxuta e com mais objetividade e, claro, a dinâmica da sociedade sempre vai permitir interpretações, mas aí tem a justiça que permite um mínimo de fidelidade à intenção do legislador. Quanto ao Poder Judiciário, também está presente. Está presente na primeira, segunda, só que mudou de lugar, mudou de... Eu vou ler o item em que está presente isso, que é no artigo 3º da versão B.
O Estado, e a gente entende Estado, não apenas o Executivo, né? O Estado brasileiro é composto de Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. O Estado tem o dever de planejar e executar, no âmbito do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário, as medidas apropriadas, cada um dentro da sua esfera, para que todas as crianças na primeira infância tenham as condições de desenvolvimento integral. Eu acho que eram essas questões que cabiam a mim. Então, a respeito dessa previsão, inclusive, eu acho que o artigo é desnecessário. O Estado já é convocado, e quando se fala em Estado, estão incluídos seus poderes, cada um com a sua atuação, e já está convocado a assegurar todos os direitos da criança, não só o desenvolvimento integral, né? No artigo 227 da Constituição Federal e em vários artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. E aqui, então, esse artigo 3º, na minha opinião, ele coloca termos que não são bem os papéis que executam, por exemplo, que executa o Poder Judiciário. É preciso se entender que o Poder Judiciário, ele é chamado para intervir quando já há a violação. Ele não tem a finalidade de planejar políticas públicas, tá? Nada impede que o legislador preveja melhores formas de atuação do Poder Judiciário em um processo, em um procedimento onde se está resolvendo, solucionando um conflito de interesses ligados à criança e à criança na sua primeira fase, né? Então, o que se sugere é que, por exemplo, essa escuta que se fala aqui, ela já é prevista no Estatuto em casos de se adotar várias medidas de proteção à criança ou adolescente, né? E que, então, essa escuta seja melhor detalhada quando se tratar da criança na primeira infância, né? Que o juiz se valha das escutas nas formas possíveis, né? E que sejam compatíveis com a primeira infância. Então, uma sugestão. Mas dizer que o Poder Judiciário tem que planejar foge completamente à sua função institucional. Eu acho que o doutor Paulo pode complementar alguma coisa. Quanto a esse assunto, eu concordo plenamente. Gostaria de relatar, quando da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, duas grandes dificuldades e duas grandes polêmicas, uma levantada aqui relacionada à questão do aborto. Essa discussão foi muito importante, foi uma discussão muito interessante à época da elaboração do Estatuto, né? Porque as posições, evidentemente, elas, né, são antagônicas. Isso é revelador de determinadas opções políticas já ditas aqui, não cabe nesse tipo de lei e nem caberia no Estatuto da Criança e do Adolescente. A fórmula utilizada, que está no artigo 7º do Estatuto, que lá diz o seguinte: a criança ou adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Sequer se falou na ocasião, né, de garantia do desenvolvimento intrauterino, que seria também importante falar, por força de não fazer nenhuma opção, ou de não dar a entender que a lei estava fazendo alguma opção favorável ou contrária à interrupção da gravidez. Porque essa questão, me parece que não pertence, né, a um foro de discussão única e exclusivamente da primeira infância. Acho que é uma questão tão ampla, tão significativa, não só no nosso país, mas em outros também, e a ampliação deveria ser imensa, né? Eu acho que atrair esse tipo de questão para esta lei, eu acho que não seria conveniente, né? Então, tem que procurar uma forma que... né? Outra questão polêmica, né, que foi tangenciada aqui, que é importante também, diz respeito à questão da amamentação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala do pré e perinatal, ele se refere à gestante, ele se refere à parturiente, ele se refere à nutriz, né? Ainda que de uma maneira tímida,
E houve muita resistência, muita dificuldade de se estabelecer, na ocasião, há mais de 20 anos, né, o direito da criança à amamentação, né, que era a reivindicação de alguns segmentos, né, aí a questão foi bastante polêmica e não chegou a um resultado. Talvez hoje, e apenas um ponto de reflexão, se estejamos já mais maduros para que se estabeleça, né, esse direito à amamentação até os 6 meses, complementar até os 12 anos, até os 2 anos, e se estabeleça que na impossibilidade ou ou sendo desaconselhável, né, que a parturiente, a nutriz, teria direito a algum tipo né, porque o legislador foi tímido aqui porque ele fala apenas em apoio alimentar, né? Por quê? Porque a discussão levou a determinados impasses que, na ocasião, não foram possíveis superar. Talvez hoje se tenha condições de avançar nesse sentido. Olha, é garantido o direito à alimentação, depois um parágrafo estabelecendo a ressalva, não sendo possível ou sendo desaconselhável, né, estabelecer ou criar algum tipo de solução, né? O temor não né, era até relacionado a estabelecer uma opção que beneficiasse até as empresas, era dito isso, mas também tinha uma outra questão fundamental, né, que a questão da amamentação é uma questão que também deve ser olhada sob o prisma da mulher, né? E a dificuldade na ocasião é que, se eu estabeleço um direito e, consequentemente, uma obrigação, né, eu vou estar inserindo numa esfera de liberdade que é uma esfera quase que intangível da pessoa. É claro que, como defensor da criança, falo, olha, toda criança tem direito à amamentação. Mas se por razões sociais, né, a pessoa não pode amamentar, né, muito bem, ela é penalizada com a culpa. A questão da culpa é uma questão importante nesse sentido. Ou seja, não é uma questão fácil, mas acredito que hoje nós já tenhamos conhecimento acumulado para caminhar, para avançar um pouco mais, né? Então, eu acho que as pessoas que entendem desse assunto, eu acho que podem sugerir, né, um avanço, né, em relação à gestante, em relação à parturiente e em relação à nutriz, né? Reconheço que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi muito tímido em relação a isso, mas foram os passos que, na ocasião, eram possíveis de acertar. Okay? Eu queria, bem rapidamente, que todos devem estar cansados já, fazer 2 comentários. Primeiro, te agradecer muito, porque acho que as suas palavras foram... é muito comum a gente ouvir isso de quem está no meio médico, mas fora desse meio, falar com essa clareza que você expressou aqui, eu acho que é fundamental, né? É exatamente isso. E eu acho até que 20 anos atrás, a gente não tinha tanto conhecimento como a gente tem hoje, né? Isso tem nome em medicina, a gente chama de programming, que é a programação metabólica que uma criança está sujeita por conta da sua alimentação nos primeiros meses de vida. E só o segundo comentário é que, em um dos tópicos, dos parágrafos, você fala em escuta da criança. E na minha área, na área nutricional, essa escuta ela é um pouco triste, porque a gente vai escutar essa criança muitos anos depois. Quando uma criança é privada, por exemplo, do aleitamento materno, ela tem 3,3 vezes chances maior de ser obesa na adolescência. Então, nós vamos escutar essa criança 10 anos depois, quando ela for um adolescente obeso, que é o grande problema nutricional que nós temos. Uma criança que for privada da amamentação e a mãe não tendo outra opção, não tendo a quem recorrer, porque a lei não a ampara, ela faz opção por usar um leite de vaca, ela mistura água, ela põe açúcar, na tentativa de fazer ele ficar mais ou menos razoável, essa criança está sendo privada de ferro, está sendo privada de zinco, está sendo privada de DHA. E nós vamos escutar essa criança quando ela vai entrar na estatística lá na frente, de que o Brasil tem índices muito baixos de educação, desempenha mal em provas internacionais, indicadores que mostram a educação vão lá para baixo, doenças que já são perfeitamente superadas em outros países. Então, escutar a criança do ponto de vista nutricional, para nós é sofrido, porque a gente só escuta muitos anos depois quando aparece a consequência. E aí, frequentemente, a gente não tem muito o que fazer. Eu queria
não sei se o Dr. Paulo Garrido queria provocar mesmo, acho que a pessoa da Brinc, acho que ela já foi, mas ela fez uma pergunta que acho que ninguém respondeu, que é a história será que a gente tem uma carência de normas, né? A minha impressão, eu gostaria de escutar, está aí ainda? Ah, desculpa. A minha... Está representado. Ótimo. A minha impressão é que, talvez não, mas o que o doutor Paulo Garrido falou é que há 20 anos atrás a história é outra, né? A história agora ela é diferente e a gente tem, sim, muitas normas. Mas agora a gente está tendo uma oportunidade, talvez única, talvez é um momento que a gente tem, eu diria que no mínimo 30 deputados federais de diversos partidos trabalhando por esse marco legal. No mínimo. Então, eu diria que é a bancada da primeira infância, né? Tem a frente parlamentar, mas não tem a bancada lá do pessoal lá da agricultura. Pessoal, isso é uma oportunidade única. Se a gente consegue realmente fazer com que essas normas que estão aí há muito tempo escondidas embaixo do tapete ou na gaveta, que elas venham a serem colocadas em prática, a gente tem que abraçar isso e tem que apoiar. Então, a outra fala é que a Fundação ela está numa situação, vamos dizer, assim, a gente está, de alguma maneira, tentando ajudar a acontecer isso, mas também questionando. O Vital sabe que ele deve estar achando a Fundação uma fundação chata, apesar de a gente ser muito amigo, porque a gente questiona, a gente chamou o Dr. Paulo Garrido, outros promotores lá na Fundação, convidou o Vital, convidou o deputado Osmar Terra, exatamente para questionar, discutir e debater. Então, acho que a Brinc e outras instituições que têm um papel há muito mais tempo aí já na primeira infância, a Maria Cília, eu diria que é nova nesse tema, se comparada a uma Brinc, tem que realmente tomar a frente aí e tentar fazer com que essa oportunidade que a gente está tendo agora, que a primeira-dama de São Paulo, né, a gente tem aqui uma mobilização importante pela primeira infância. Então, sim, na minha opinião, existem normas, mas acho que elas estão, não sei se escondidas, embaixo do tapete, na gaveta, mas é isso. Antes da mesa comentar, eu queria só, nós temos mais uma inscrição, com certeza, não sei se tem mais alguma. Tá, então acho que com essas duas falas a gente passa para a mesa para o encerramento, tá bom? Bom, meu nome é Gilvanda, eu estou aqui representando a Associação Beneficente Luz da Sabedoria, que fica no bairro do Itaim Paulista. E lá nós temos um núcleo de atenção à primeira infância dentro de uma SEI conveniada. E lá funciona 90% da adesão dos pais nós temos psicólogos, psicopedagogos, nós temos dentistas que fazem atendimento às nossas 168 crianças sem nenhum apoio. Todos são lá, são voluntários. E existe, sim, efetivamente, um programa da primeira infância. Nós estamos lutando, porque nós estamos no extremo da Zona Leste, a gente está articulando, correndo atrás, porque a gente quer mais qualidade para o nosso programa. E é uma pena que o secretário de Educação ele teve que sair, e fica também uma Não tem sugestão. Problema que ele teve que sair. Não, mas vai funcionar, eu sei. Mas eu gostaria que ele ouvisse também, em loco. Fica uma sugestão, na área de educação infantil, que haja efetivamente um mecanismo legal para que nós não sejamos esquecidos, né? Porque, como se fala em ser indireta, tudo para a gente é mais difícil, entre aspas, né? A gente precisa de um articulador, nós percebemos na nossa região que acaba sendo um depósito de crianças, então a gente fica muito preocupado em relação a isso. Uma maior conceito realmente da primeira infância sendo multiplicado nas 6 indiretas.
quando se fala em educação infantil, nós precisamos efetivamente que esses professores, esses educadores, conheçam esse conceito. E se nossas ações têm dado tanto sucesso, né? Caso se eu fosse numerar aqui, é uma pena que não dá tempo. Nós estamos lá, estamos fazendo um trabalho de formiguinha, mas que eu convido a todos os membros dessa mesa a ir lá, fazer uma visita, que vocês vão ficar assim, boquiabertos com o que acontece. Era isso que eu queria dizer, só isso mesmo. Eu só queria fazer uma observação, que eu fiquei 3 anos aqui na representação do Ministério da Educação em São Paulo, quando então o ministro Haddad lançou o Plano de Desenvolvimento da Educação para o Brasil. E a minha tarefa era divulgar o plano, as ações do MEC, em parceria com estados e municípios. E eu tive uma dificuldade tremenda com o município de São Paulo e com a rede estadual de ensino, que não fizeram nenhum tipo de parceria. No programa Pro Infância, Estela, não consegui. Fiz seminários e encontros pelo estado de São Paulo afora, orientando as prefeituras, e eu queria agradecer muitos colegas que vieram da minha região aqui de Sorocaba, que vieram para esse debate. Eu percorri esse estado de São Paulo inteiro apresentando os projetos e as parcerias do Ministério da Educação. As prefeituras tiveram adesão integral, fazendo o seu planejamento apresentado ao Ministério da Educação, fizeram as parcerias e foram contemplados com inúmeros programas que estavam presentes naquela época e outros que vieram depois. Mas aqui na Prefeitura de São Paulo não consegui, muito menos na Secretaria de Estado da Educação, nem o programa Pro Infância, que as prefeituras têm especial apreço por essa parceria, que nunca se pensou que o Ministério da Educação faria parceria com a Prefeitura investindo na educação infantil. Aqui na cidade de São Paulo, nenhum argumento foi suficiente para fazer a parceria para o Pro Infância para a cidade de São Paulo ou a rede estadual de ensino. É isso. Por favor, companheira. Boa tarde, quero cumprimentar a mesa, na pessoa da Ana Estela. É uma honra muito grande estar participando desse seminário. Eu já participei do Seminário Internacional em Brasília, né, junto com o Vital, né, e com todos os companheiros que estavam lá. E gostaria de esclarecer, principalmente ao Eduardo também, que é um parceiro, a Fundação Maria Souto Vidigal, trabalhamos juntos há muito tempo, que a Fundação Abrinq, sim, está engajada nesse projeto, em qualquer projeto que diz respeito à criança e adolescente. Nós estamos juntos com a Rede Nacional da Primeira Infância nesse trabalho. Em todas as PLs que dizem da primeira infância, nós estamos participando, tanto na Câmara Municipal do Estado de São Paulo, como em qualquer lugar onde a gente tem articuladores da primeira infância. E acreditamos no projeto, a gente acredita. Nós fizemos um posicionamento inicial, que é quanto à mudança dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que hoje isso já foi visto por essa comissão, e a gente gostaria de parabenizar por ter nos escutado, e escutado outras organizações, como o MIEIB e outras varas de infância, que se pronunciaram quanto a essa questão. Eu acredito também, e é uma posição assim nossa, que no início o projeto ele trazia muito uma questão muito mais da neurociência, até na sua própria justificativa, do que uma questão da criança como um ser integral. A gente sabe que a neurociência ela move o mundo, mas tem outras questões que nós acreditamos, como a questão cognitiva, a questão social, a questão das relações que se estabelecem, a questão da educação, que o nosso secretário falou tão bem hoje, colocou tão bem. A gente precisa levar em conta em qualquer PL, em qualquer projeto que abranja tanto crianças como adolescentes. Obrigada. Muito obrigada. Eu queria passar, então, para a desembargadora Maria Olívia Alves, desde já agradecendo muito pela sua disponibilidade, pela sua excelente participação, que contribuiu demais, com certeza, com o seminário e com o projeto de lei, né? E eu sei que a senhora teve que gastar um tempo extra preparando, né, e ainda aqui. Então, muito obrigado, uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de participar desse debate, como eu disse,
para a gente é muito importante que haja essa discussão e é gratificante ver que o legislador, como eu disse, e os que estão tendo essa iniciativa estejam preocupados em fazer uma legislação adequada e eficaz. Boa noite a todos. Muito obrigada. Bem, também gostaria de agradecer o convite que foi formulado e, terminando a minha fala, dizer que, em razão até da provocação, que há espaço para uma melhoria legislativa, sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi tímido em várias outras situações aqui relacionadas à primeira infância. Há um dispositivo no Estatuto que estabelece que a parturiente será atendida preferencialmente pelo mesmo médico que realizou o pré-natal. Está expresso aqui no Estatuto. No texto original era obrigatória. A parturiente será obrigatoriamente atendida. Só que isso não passou como obrigatório. Talvez hoje, né, seja possível que se passe, então, a obrigatoriedade. Maristela, não há nenhuma menção aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, acho que caberia em relação à primeira infância, por exemplo, a saúde bucal. Nenhum tipo de menção. Por quê? Quando da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós não outro tipo de informação. Quem auxiliou principalmente nessa elaboração foi a Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Naquela ocasião. Então, um alojamento conjunto, a possibilidade, né, de ingresso de um dos pais ou responsável, no caso de internação hospitalar de criança, tudo isso que veio com o Estatuto da Criança e do Adolescente eram bandeiras à época da Sociedade Brasileira de Pediatria, que nos ajudou a construir o Estatuto através das suas reivindicações, né? Eu acho que a colaboração do mundo jurídico, do mundo parlamentar, ela deve ser nada mais, nada menos do que a formulação jurídica das pretensões que são exclusivamente populares ou técnicas, etc., né? A redação, isso é o de menos, né? O importante é a ideia, né? Qual a ideia da amamentação, né? Direito, será que a pessoa vai ter direito a esse tipo de suplemento alimentar? Como é que se daria isso? Depois que o mundo jurídico se encarregue de encontrar uma solução para isso. Agora, afirmado o interesse fica fácil. De modo que eu, respondendo à provocação, eu acho que existe espaço, esse espaço deve ser ocupado, eu acho que vai representar um avanço significativo para as crianças de 0 a 6 anos, que vem um marco legal. Evidentemente que as coisas devem ser melhoradas, mas está no caminho certo e isso é absolutamente evidente. Então, fica aqui esse registro, né? E parabéns a todos aqui pelo evento. Muito obrigado. Também agradecer, da mesma forma, a brilhante participação do Dr. Paulo Afonso Garrido, sempre, que ajuda sempre a nos dar aí segurança, iluminar bem e esclarecer os caminhos a serem seguidos. Muito obrigado pela sua participação. Bom, eu também gostaria de, em nome da doutora Anistela, agradecer muito essa oportunidade. Eu volto para Ribeirão Preto, assim, revigorado, porque as duas entidades que eu represento, a Universidade de Ribeirão Preto e a Associação Brasileira de Nutrologia, raramente têm a oportunidade de, perante figuras tão ilustres, perante pessoas que são formadoras, legisladores e políticos, a gente raramente tem essa oportunidade de um espaço grande para poder falar e levantar uma bandeira de algo que a gente acredita, que é a parte da nutrição infantil. Então, eu tenho muito que agradecer por essa oportunidade e me coloco desde já à disposição para o que precisar daqui para frente. Boa noite. Bom, eu não sou tão anotador como a Anastela, porque foi admirável. Você viu a síntese como ela fez, né? Eu gostaria de ser tão capaz assim de anotar. Mas o máximo possível eu anotei para levar a comissão especial, principalmente ao relator, e estudar essas sugestões que foram trazidas aqui. Como disse muito bem o Paulo Afonso, nós temos que encontrar uma forma
jurídica, técnica, dentro da técnica legislativa, de encaminhar aquilo que é possível. Quer dizer, a lei é a arte do possível, né? Então, a gente vai ter que tornar o possível obrigatório na medida que isso é um direito da criança que tem que ser assegurado. Então, amanhã já estarão disponíveis essas versões, possivelmente já com algumas modificações surgidas por sugestão daqui. E gostaria de dizer que, Eduardo, eu não fico chateado não com as dificuldades e com não é chato, não. Eu tenho uma longa história nessa área da discussão social, de participação democrática na construção dos direitos da criança e adolescente. Eu coordenei a Comissão Nacional Criança e Constituinte. Então, foi um movimento de mais de 600 organizações no país todo. Cada estado tinha uma comissão estadual, nós tínhamos uma comissão nacional com 8 ministérios e 9 organizações grandes da sociedade civil para pensar criança e adolescente para que ela tivesse presente na Constituição. E foi um processo maravilhoso de construção coletiva que resultou no artigo 227 e vários outros artigos que estão na Constituição Federal. E no Fundeb também, que também foi um campo de bastante polêmica, bastante debate, porque a creche trazer para a educação e, sobretudo, que onerasse dentro do Fundeb a administração financeira dessa engenharia, foi difícil. Sabe que foi uma argumentação. Então, eu levo isso com muito gosto, com muito prazer e com uma certa experiência de estrada aí, que eu acho que só assim a gente constrói. Nós somos uma sociedade plural e temos que reconhecer que na pluralidade é que a gente constrói uma visão nacional. Fora disso, é autoritarismo. Bom, eu só vou agradecer a toda a mesa, agradecer mais uma vez a Ana Estela e a Prefeitura de São Paulo e deixar a Fundação está de portas abertas para trocar ideias, conhecer o projeto de vocês. Se vocês quiserem vir conhecer a Fundação também estão super convidadas. Acho que agora é a hora, pessoal. A gente tem até 12 de outubro aí, não sei exatamente a data, mas 12 de outubro é a ideia, né? Mas para trabalhar e ajudar nosso amigo aqui a colocar essas ideias em prática. Obrigado. Bem, antes de passar para a deputada Yara Bernardi para fazer o fechamento, né, reiterando o agradecimento, cumprimos o horário, né, eu queria só fazer um pequeno comentário sobre a fala da Gilvânia com relação à educação infantil e à rede conveniada, né? Eu posso falar do período, não posso falar anterior, mas eu posso falar de 2013 para cá, por aquilo que eu tenho presenciado por parte da Secretaria Municipal de Educação, e qualquer coisa a Sonela Rubia pode me corrigir se eu estiver enganada, mas nós temos uma rede no município que aproximadamente 70% dela na educação infantil é composta da rede conveniada. E eu tenho visto em todos os encontros regionais das DREs que eu vou, a presença indistinta, o que o município tem tentado fazer de política para a educação infantil é justamente integrar a rede como uma rede única, sem considerar a diferença até onde eu posso enxergar. Podemos, eventualmente, ter coisas ainda a corrigir, mas essa tem sido a direção do município, sem deixar de reconhecer que muitas lacunas ainda devem existir e reconhecer o louvável esforço de vocês de trabalhar nessa área tão importante e de forma tão integrada, até talvez mais integrada do que a gente tem conseguido fazer na educação infantil, envolvendo a saúde, tudo que você relatou. Se possível, a gente vai, né, ter a oportunidade de conhecer mais de perto o trabalho e naquilo que tiver ao alcance poder apoiar. Eu queria, mais uma vez, só agradecer a todos os participantes. A deputada Yara Bernardi estava falando aqui que, além dos que a gente mencionou, nós tivemos a presença de vários municípios, né, do interior, da região de Sorocaba. Houve, da parte da deputada e da assessoria dela, uma mobilização de ligar pessoalmente para que as pessoas viessem participar. Então, também
agradecer demais essa parceria, agradecer a oportunidade que ela nos deu de fazer esse seminário, parabenizá-la por essa iniciativa, não só por essa, mas pela trajetória dela, que eu consegui acompanhar desde a época em que o prefeito foi ministro da Educação, e que ela sempre foi uma parceira de primeira ordem, né? Quando ela fala, aprovamos o PNE, a gente sabe aí quantos percalços nesse caminho significaram, né? E agora nessa causa aí que nos encontramos novamente. Então, agradecer demais por essa parceria e nos colocarmos sempre à disposição. Agradecer também muito ao Eduardo Queiroz, doutor Carlos, que veio, e ao Vital, né, que é também aí uma pessoa muito importante nessa trajetória, que está aí com uma função desafiadora, de responsabilidade, mas com certeza altamente qualificado para dar conta aí desse processo. E obrigada aí por todas as parcerias, pela presença, pelo apoio, para a gente poder realizar esse momento. Eu acho que a bola está em campo, né? Na verdade, até 12 de outubro, a bola está em campo para nós, né? Eu acho que está lançado o desafio para nós que estamos nessa área, daqui para frente, passarmos a acompanhar a evolução da redação. Nós não saímos daqui com todas as ideias formadas, mas, com certeza, eu, pelo menos, saí bem mais elucidada do que entrei com relação às ideias que estão colocadas. E, a partir daí, eu acho que é a gente seguir discutindo e poder seguir enviando contribuições e acompanhando para que o texto realmente saia, como disse o doutor Paulo Garrido, refletindo ao máximo os anseios do momento, né? Então, muito obrigada a todos pela participação. Eu termino a tarde muito satisfeita com o resultado e com essa possibilidade que a gente teve de interação. Estou vendo aqui a Gabriela, que é da área jurídica da Fundação também, né? Então, obrigado pela presença aí, por vocês estarem sempre nessa parceria, verdade. Da mesma forma, agradecer o empenho da Anistela, que foi parceira nossa. Espera um pouquinho, né? Que foi parceira nossa aqui no primeiro momento e desde a nossa participação nos seminários de Harvard e aqui a continuidade em São Paulo. Os nossos debatedores, da mesma forma, que enriqueceram, e eu vi aqui também todas as anotações que vão contribuir para o nosso projeto, para a construção final do projeto. A deputada Cida Borghetti, que é presidenta da comissão, ela tem a intenção de entregar à presidenta da República no 12 de outubro, como sendo o nosso trabalho, a nossa contribuição para a primeira infância, entregar à presidenta da República, a presidenta Dilma, no dia 12 de outubro. Tem seminários, ainda mais 5 seminários, acho que Tocantins, Nordeste, que vão também contribuir com a elaboração do texto final e de toda esta perspectiva que nós discutimos aqui, e que se repita esta sensibilização pelo Brasil afora. Queria agradecer também aos municípios da minha região que vieram. Eu pude ver aqui Apiaí, Guareí, Itapetininga. 37? E foi o que a gente conseguiu fazer os contatos pessoalmente. Agradecer novamente a Anistela e a vinda de todos vocês aqui, que com certeza vão levar esta discussão também nas suas cidades, nos seus locais de trabalho, nas instituições que vocês atuam. Muito obrigada. Está encerrado o seminário. A Prefeitura de São Paulo agradece o interesse, a presença e a participação de todos para tornar São Paulo mais carinhosa e deseja uma ótima noite. Parabéns, São Paulo. Prefeitura de São Paulo fazendo o que precisa ser feito.